Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Então, como é que vocês acham que funciona aquela TV antiga de tubo? Já pararam para pensar? Eu acho que muitos de vocês nem devem conhecer mais essa TV, né? Hoje em dia é tudo LED e algumas poucas ainda plasma, mas tubo, a maioria de vocês não deve mais conhecer. Mas, você já deve ter visto algum filme antigo, em alguma coisa, ainda tem, é uma raridade, viu? Aqui em casa ainda tem uma raridade, viu? Porque hoje em dia, né, é tudo essas TVs de LED, de plasma e tal. Essas TVs de tubo, elas funcionam com a interação entre o elétron, que é uma carga elétrica, e o campo magnético. Então, o elétron, ela passa por um campo magnético gerado e ele é desviado. Aí ele pode ser desviado para cima, para baixo, ou não ser desviado e para o meio. Aonde ele bate na tela, aquela tela ela forma um pontinho, forma uma imagem. Por isso que aquelas TVs antigas de tubo, elas não têm uma qualidade tão boa, porque a precisão aonde os elétrons batiam não é tão boa. Não é como uma TV de LED que você consegue exatamente fazer ela, né, acender tal ponto, tal pixel. Então, essas TVs de tubos mais antigas, você pode ver que elas têm uma imagem, geralmente, uma imagem que é mais é, uma imagem pior, né? Digamos assim, comparado com essas TVs mais novas, tá? Então, essas TVs de tubo, ela funciona com a interação entre a carga elétrica, que é o elétron, com o campo magnético. Aí, quando a carga elétrica passa entre o campo magnético gerado pelas bobinas, ela é defletida, ela é desviada para cima, para baixo, para o lado, para o outro e assim por diante. Essas TVs de tubo, tinha uma coisa que a galera fazia antigamente para poder danificar, que era botar um ímã perto da tela. Se você botar um ímã perto da tela, os elétrons que iriam bater em cima, você atraído por esse ímã, e aí você vai danificar essa TV. Então, era uma das recomendações que você comprava, tinha lá na caixa, não botar materiais magnetizados perto da tela, porque você danificava essa TV de tubo. Bom, nossa aula de hoje, então, vai ser sobre força magnética. Então, a força magnética, ela vai ser gerada justamente pela interação de uma carga elétrica com um campo magnético. Geralmente, essa carga é o elétron, né? Porque geralmente essa carga não é o próton. Quem sabe me dizer? Porque a interação entre a carga e o campo magnético vai ser geralmente a carga de um elétron e não a carga de um próton. Quem lembra? Porque geralmente nas questões não é um próton que interage, e sim um elétron. Porque o próton está no núcleo, lembra? O núcleo, ele tem forças de atração muito fortes, são as forças nucleares fortes. Então, não dá para o próton sair do núcleo e ficar se deslocando de um local a outro. Então, quem se desloca de um local a outro são os elétrons, que eles ficam na eletrosfera. Então, força magnética é justamente a interação entre uma carga elétrica e o campo magnético. Lembrando que pode ter tanto para próton quanto para elétron, mas geralmente é para elétron, tá? Geralmente é em elétron. Não vai ter em nêutron, porque nêutron, como o próprio nome sugere, ele é neutro e ele não tem carga elétrica. Então, o neutro, ele não vai sofrer a ação de uma força magnética. Então, força magnética é dividido nesses 5 tópicos e hoje nós iremos estudar um dos tópicos que é força magnética sobre uma carga. Vamos estudar esse primeiro tópico aí e, a depender, a gente pode falar do segundo também, que é força magnética sobre o condutor. Mas, a princípio, seria só para o primeiro, a aula seria só do primeiro tópico hoje. Então, isso aqui, ó, é um experimento real do que acontece dentro da televisão de tubo. O elétron, é esses fiozinhos aqui, ó, verdinho, essa luz verdinha. Aí, quando ele passa próximo de um ímã, ele é desviado. Aí pode ser desviado para cima, para baixo, tá?
Ô, Belis, e por que fica verde? Porque ali dentro daquele tubo tem um gás. Aí, quando o elétron passa por aquele gás, excita o gás e faz o gás gerar luz, né? Emitir uma luz. Aí, por isso que você vê a passagem do elétron pelo gás acendendo a luz naquele ponto por onde o elétron está passando. Porque você não consegue ver o elétron em si, né? Porque o elétron é muito pequeno. Então, a força magnética, ela também pode ser chamada de força de Lorentz, tá? Então, eu posso falar força magnética ou força de Lorentz. Como eu falei para vocês, é o resultado da interação entre a carga elétrica e um gerador de campo magnético, que pode ser os ímãs naturais ou artificiais. Então, tem que ter interação entre um corpo com carga elétrica e um campo magnético. O campo magnético pode ser gerado por um ímã, por exemplo. Lembra que os ímãs das aulas passadas, né? Eles podem ser ímãs naturais ou eles podem ser ímãs artificiais, né? Então, nós temos aqui que a interação entre uma carga elétrica e um ímã gera a força magnética. Essa força magnética, ela passa a existir quando a partícula carregada se movimenta no campo magnético. Então, gente, tem que ter movimento, ó. A partícula carregada tem que se movimentar. Se a partícula ficar paradinha, ela não vai gerar força magnética. Só existe força magnética se a partícula se movimentar dentro do campo magnético. Se ela não se movimentar, não vai ter força magnética. E lembrando, mais uma vez, que essa partícula ela tem que estar carregada. Então, não tem como ser um nêutron, né? Porque nêutron não tem carga elétrica. Pode ser um próton, pode ser um elétron, mas não tem como ser um nêutron. Então, não existe força magnética em nêutron. E a direção dessa força magnética é perpendicular. Vocês lembram o que significa perpendicular, né? Perpendicular significa fazer ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ela é perpendicular ao vetor velocidade e é dado pela regra da mão direita, tá? Então, a força magnética, ela é perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. Então, perdoe-me que aqui não é F, aqui é P, que é o campo magnético. Ela é perpendicular à velocidade e ao campo magnético, já corrigi aqui. E o sentido é dado pela regra da mão direita. Vixe, beleza, não estava na aula passada. E não deu tempo de assistir a aula passada. Me lembra aí o que é a regra da mão direita? Já já eu vou te lembrar no próximo slide, para quem não estava na aula passada, o que é a regra da mão direita. Quem estava já está meio ligado no que significa. Mas quem não estava, já já vou lembrar. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Primeira coisa, força magnética. A fórmula, então, ó, Fm significa força magnética. É dado pelo campo, que é o B, então B é o campo magnético, pelo módulo da carga, então a carga é sempre positiva, pela velocidade e pelo seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Então, são essas quatro coisinhas que, na multiplicação dela, no produto delas, definem a força magnética, tá certo? Então, força magnética depende do campo, que é a letra B, do módulo da carga. Lembra que módulo é sempre o valor positivo. Depende da velocidade. Então, se ela estiver parada, não tem força magnética. Força magnética só existe se a partícula estiver em movimento. Então, cuidado com a pegadinha, né? No vestibular, no Enem, pode cair assim, por exemplo. Qual é a força magnética de um elétron que está parado em um campo magnético? A força magnética de um elétron que está parado em um campo magnético é zero. Porque se ele está parado, ele não está tendo nenhuma velocidade. Então, a velocidade seria zero. E zero vezes qualquer coisa, né? Daria zero. Então, para ter força magnética, tem que ter uma partícula carregada se movendo em relação ao campo magnético. E sempre essa força magnética,
ela é perpendicular tanto ao campo, que é a letra B, quanto à velocidade, que é a letra V. Perpendicular significa formar ângulo de 90 graus. Até aqui, tudo bem? Eu posso passar para lembrar para vocês o que é a regra da mão direita? Posso? Beleza. Só lembrando, ó, para quem estava lá na passada já sabe. Mas quem não estava, campo é medido em Tesla, então esse T maiúsculo se lê Tesla. Esse C maiúsculo se lê Coulomb, então carga é medida em Coulomb. Não precisa saber escrever os nomes, tá bom? É só botar as letras maiúsculas. Não precisa saber escrever os nomes, não. Velocidade, vocês lembram, né? Lá desde o primeiro ano a gente trabalhou velocidade, metros por segundo. Quem lembra como é que transforma de quilômetro por hora, que é o mais usado no dia a dia, para metros por segundo, que é do SI? O padrão mundial, o SI, é metros por segundo. Mas quem lembra como é que passa de quilômetro por hora para metro por segundo? E aí? Quem será que lembra? Chuta, se não lembrar, pode chutar. Como é que passa de quilômetro por hora para metro por segundo? Quase, Érica, quase você acertou. Só que ao invés de multiplicar, Érica, divide. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, fique esperto nisso, porque se a velocidade tiver em quilômetro por hora, você vai ter que dividir por 3,6 e transformar para metros por segundo. Porque o SI significa Sistema Internacional, que é o padrão mundial para as unidades de medida, em metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou lembrar aqui como é que é a regra da mão direita para quem não estava na aula passada. Então, primeiro, você pega a sua mão direita e agora a gente vai adaptar ela para a força magnética. Os seus dedos, sem seu polegar, você bota na direção do campo. O seu polegar, você bota na direção da velocidade. Aí, a sua palma da mão para cima determina a força magnética de uma carga positiva. Ou a sua palma da mão para baixo determina a força magnética de uma carga negativa. Então, se for um próton, você vai olhar da palma para cima. Se for um elétron, você vai olhar da sua palma para baixo. Então, de novo, ó, seus dedos, o indicador, anelar, não lembro o nome dos outros, eu só lembro do indicador e do anelar. Então, seu indicador e seu anelar, todos eles ficam na direção do campo magnético. Então, se o campo magnético vai para frente, eles ficam para frente. Se o campo magnético vai vertical para baixo, eles ficam para baixo. Se tiver horizontal para a direita, eles ficam na horizontal para a direita. O seu polegar fica na direção da velocidade. O seu polegar fica na direção da velocidade. E aí você tem que ler a questão. Se a questão falar que é próton, você olha só a palma. Aí é da palma para cima. O tapa é para cima. Se você vê que na questão fala que é elétron, é da palma para baixo. É isso que é a regra da mão direita para a força magnética. Bem mais fácil, né? Do que lá para campo magnético de um fio, né? Campo magnético de um fio era bem mais difícil, né? Você tinha que pegar a sua mão, lembra? Quem estava na aula passada, tinha que pegar a mão, enrolar no fio, aí botar o polegar na direção da corrente elétrica e os outros dedos indicavam qual era o sentido do campo magnético. Era mais difícil, né? Essa daqui é mais simples. Isso daqui é para determinar se a força magnética vai ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Tá certo? Alguma dúvida na regra da mão direita? Alguma dúvida na regra da mão direita? Me digam aí, sejam sinceros. Se tiver com dúvida, diz. Não? Bom, alguns casos do que pode acontecer. Se a carga, né, se a partícula for lançada paralela ao campo magnético. Quem lembra lá em matemática como usarmos essa regra? Já já vou te mostrar, Carol. Deixa eu chegar na questão. Já já eu vou te mostrar. Mas lembra o seguinte da regra, ó. Os seus dedinhos botam na direção do campo. O seu polegar
na direção da velocidade. Aí, se for carga positiva, é da palma para cima. Se for carga negativa, é da palma para baixo. Já já eu te mostro como usa isso na questão, tá certo? Mas por enquanto, só tenta lembrar da regra. Quem lembra o que são retas paralelas lá da matemática? Quem sabe me dizer o que são retas paralelas? Quem sabe me dizer o que são retas paralelas? É fácil esse conceito. Qual é o conceito de retas paralelas? São retas que acontece o que entre elas? Não se tocam, né? Então elas ó, vão, como o Carol está dizendo aí, vão uma do lado da outra, ó, essa reta vermelha, ela é paralela a essa outra reta vermelha, 2. Por mais que você esticar elas duas, elas não vão se cruzar. Já, por exemplo, essa reta 3, ela não é paralela à reta 4, porque se você esticar ela, depois de algum tempo, ela vai se cruzar. Então, retas paralelas, elas não se cruzam, elas não se tocam. Então, se a carga for lançada paralela ao campo, o ângulo não existe. O ângulo é zero. E o seno de zero, vocês já estudaram isso em matemática, no círculo trigonométrico, o seno de zero é zero. Então, a força magnética é zero. Ô, Belis, por que a força magnética é zero? Porque força magnética não é campo, vezes o módulo da carga, vezes velocidade, vezes o seno do ângulo, aí o ângulo é zero. E o seno de zero é zero. Qualquer número, gente, que eu vou colocar para B, para Q, para V, qualquer número vezes zero, sempre vai ser zero. Então, sempre que a carga for lançada paralela ao campo magnético, ou seja, não tem ângulo, o ângulo é zero, não vai ter força magnética. Tá certo? Alguma dúvida nisso, porque a força magnética é zero? Alguma dúvida porque a força magnética é zero? Observação 1. Independe se a carga é positiva ou negativa, viu? Tanto faz se a carga é positiva ou negativa, se for paralela, a força magnética é zero. Independente se é positiva ou se é negativa. Lembrando que positiva é próton, negativa são elétrons, né? Independente disso, vai ser zero. Outra maneira da força magnética ser zero é estar em repouso, né? Porque se estiver parado, gente, vai ficar B, Q, a velocidade vai ser zero, né? Porque está parado. Aí zero vezes qualquer coisa de novo vai dar zero. Então tem duas maneiras de dar zero. Ou ela está parada no campo magnético, ou ela está se movimentando, mas ela está se movimentando paralelo ao campo magnético. Se ela estiver se movimentando paralelo ao campo magnético, então não tem ângulo. Se não tem um ângulo, o seno é de zero, e o seno de zero é zero. E zero vezes qualquer coisa é sempre zero. Primeiro caso especial, carga lançada paralela. Alguma dúvida? Carga lançada paralela ao campo magnético. Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam por que dá zero? Entenderam por que dá zero? Sim. Ô, Belis, e se ela for lançada perpendicular? Lembrando, perpendicular significa formar ângulo de 90 graus. Aí você tem que lembrar que o seno de 90 é 1. Aí a força magnética vai ser máxima, porque vai ficar P vezes módulo de Q vezes V vezes 1. Porque o máximo que existe de seno, lembra lá de trigonometria da matemática? O máximo que existe de seno é o número 1, então o seno máximo é o seno de 1. Então, se ela for lançada perpendicular, a força magnética é máxima.
Se ela for lançada paralela, é zero. Paralela é mínimo, né? É zero. E se ela for perpendicular, a força magnética é máxima, porque o seno é o de 90 e o seno de 90 é o número máximo de seno, que é 1. Lembra que seno, assim como cosseno, só vai de 1 a -1, né? Tanto o seno quanto o cosseno só vai de 1 a -1. Observação. Se a carga é negativa, ela irá no sentido oposto da carga positiva. Lembre da regra da mão direita. Então, ó, aqui a carga é positiva, tá vendo aqui, ó? Que é positivo. Se fosse uma carga negativa, ao invés da força estar para cima, a força estaria para baixo. Ó, vou botar aqui, ó. Ao invés de estar para cima, carga positiva, estaria para baixo, carga negativa. Entenderam essa observação? Esse desenho aqui, ó, é da carga positiva. Se fosse da carga negativa, ao invés de estar para cima, estaria para baixo. Tá certo? Aí vamos lá. Vamos analisar uma situação aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Estão vendo essa carga aqui? Ela é uma carga positiva. Lembra que X, o campo magnético está entrando no plano. Então, ó, seus dedos vão ficar para frente, ó, entrando na tela, como se estivesse entrando na tela do celular ou entrando na tela do computador. O seu polegar fica na direção da velocidade. A velocidade está para cima, ó. Então, seu polegar fica para cima. Então, a força magnética, ó, é para a esquerda. Então, essa partícula aqui, ó, vai receber uma força magnética para a esquerda. Ela vai fazer isso, ó. Vai fazer um semicírculo. Se tivesse aqui em cima, Belize, vamos lá. Se tivesse aqui em cima, seus dedos de novo ficam na direção do campo. O campo entrando, ó. Os dedos para frente. Aí, seu polegar fica na direção da velocidade. A velocidade agora não está para cima. A velocidade agora está para a esquerda. Então, agora, ó, a força magnética, ó, ela fica para baixo. Então, a força magnética agora, ela fica para baixo. Professor, eu não estou entendendo essa parte. Poderia voltar? Poderia. Vamos lá. No caso, é a regra da mão direita que você não está entendendo, né? As continhas do porquê é o máximo, porquê é zero, você entendeu? Você entendeu por que isso aqui é zero? Se for paralelo é zero, porque o seno de zero é zero, e qualquer multiplicação de zero vai dar zero. Isso aqui você entendeu, concorda comigo? Beleza. Agora, bora lá. Primeira coisa, o que significa esse X, ó? X significa que o campo está entrando no plano. Lembra disso na aula passada? A gente falou disso na aula passada. X está entrando. Então, ó, pega seus dedos, esses seus 4 dedinhos, ó, e bote, ó, entrando na tela do celular. Como se estivesse entrando na tela do celular, ó, para frente. Seu polegar fica na direção da velocidade. A velocidade está para cima, ó. Ó, a velocidade está para cima. Estou olhando esse primeiro desenho aqui, ó. A velocidade está para cima. Então, seu polegar fica para cima. Como a partícula é positiva, ela, ó, é a palma da mão que você olha. Então, a palma da mão joga ela para a esquerda. Se fosse negativa, jogaria para o outro lado. Então, é por isso que ela faz a curva, ó. Por que ela faz a curva? Vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse daqui, ó, o 2. Vamos lá. De novo, seus dedos têm que estar entrando na tela, ó. Como se estivesse entrando na tela. Aí o polegar agora não está para cima. Seu polegar agora fica para a direita, para a esquerda. Por que fica para a esquerda? Porque a velocidade está para a esquerda. Agora perceba que sua palma aponta para baixo, ó. Sua palma agora aponta para baixo. Então, a força magnética agora, ela aponta para baixo. Entendeu a figura 2? Entendeu a figura 2? Vou fazer aqui, ó, essa daqui agora, ó.
A3. Polegar entrando na tela. Os dedos, né? Polegar não, desculpa, os dedos entrando na tela. O polegar agora tem que estar para baixo. Ô, Belis, por que o polegar tem que estar para baixo? Porque a velocidade está para baixo. Agora, ó, a palma joga para a direita. Então, agora a força magnética, ó, joga a partícula para a direita. Deu para entender agora? Sim. Então, é por isso que a gente usa aquela regra da mão direita, ó. Essa regra da mão direita a gente usa nisso, ó, quando a gente quiser analisar se o movimento é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, polegar sempre na velocidade, os outros dedos no campo magnético, e se a partícula for positiva, você olha sua palma da mão para cima. Se ela for negativa, você olha sua palma da mão para baixo. Lembrando que positiva é próton, negativa é elétron. Então, ó, aqui mais uma análise, ó, da mesma coisinha que eu fiz do outro lado. Então, aqui, ó, tá a partícula. Ela tá aqui. Se ela for positiva, ela vai para um lado. Se ela for negativa, ela vai para o outro, tá? Qual dos dois é positiva? Positivo da esquerda ou positivo da direita? Se eu lanço essa partícula, como tá aqui nesse desenho, ó, ela vai para a direita ou para a esquerda se ela for positiva? Para qual dos dois lados ela vai? Façam aí a regrinha da mão direita. Façam aí a regrinha da mão direita. Para qual dos dois lados ela vai? Eu tenho aqui a partícula. Ó. Se ela for positiva, ela vai para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham aí? Esquerda, direita. Olha, já temos respostas diferentes. Direita também, estou gostando. Já temos várias respostas diferentes. Vamos ver. Direita. Vamos lá. Esses dedos daqui, eu boto na direção do campo. O polegar na direção da velocidade. A velocidade está indo para cima, né? Então, polegar para cima. Agora, esses meus dedos não estão entrando. Esses meus dedos estão saindo da tela. Por que, Belis? Porque agora, ó, é pontinho. Pontinho é campo magnético saindo do plano. Pontinho é saindo. Então, agora os meus dedos, ó, tem que vir em direção ao professor. Não é em direção à tela. Não está entrando na tela. Está saindo da tela. Então, os meus dedos estão saindo. Então, se a partícula é positiva, ela vai ser jogada agora para a direita. A maioria de vocês acertou. Ela vem para a direita. Tá claro como usar a regra da mão direita? E, obviamente, no Enem, ele quer que você faça link. Ele quer que você faça relação entre os assuntos. Você pode relacionar esse assunto com o assunto que você viu lá no primeiro ano, que é força centrípeta. Força centrípeta só aparece em movimento circular. Como ó, essa figura não é um círculo, não é um semicírculo, então ó, se for positiva, vai para a direita. Se for negativa, para a esquerda. Mas ó, é um semicírculo. Como é um semicírculo o movimento, você pode igualar a força magnética com a força centrípeta. Então, força magnética QVB. Ô, beleza, cadê o seno? Lembra que o seno é de 90 e o seno de 90 é 1. Então, a força magnética, que é B, Q, V, seno, o seno de 90 é 1. E multiplicação por 1 é ele mesmo, né? Aí não precisa aparecer. E força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. Então, geralmente, Enem, vestibular, quer que você faça link entre os assuntos. E qual é o link que eu posso fazer entre esse assunto do terceiro ano e o assunto de força centrípeta lá do primeiro ano? O link que eu posso fazer é que uma partícula, ao ser jogada perpendicular, beleza? O que significa ser jogada perpendicular?
significa ser jogada formando um ângulo de 90 graus com o campo. Quando ela é jogada perpendicular, o movimento dela é um movimento circular. Então, eu posso igualar a força magnética com a força centrípeta. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Ô, Belis, e se ela for lançada com um ângulo que nem é paralelo e nem é perpendicular? Aí ela faz essa trajetória, ó, que a gente chama de helicoidal, ó, parecendo uma espiral de caderno, ó. Ela gira e vai para frente, gira e vai para frente, gira e vai para frente. Isso aqui é quando o ângulo nem é zero, nem é 90. Porque se for zero, ela vai seguir só em linha reta, né? Se for 90, vai ser uma trajetória circular, né? Então aqui é quando nem é zero, nem é 90. Quando nem é zero, nem 90, ela faz ó, essa trajetória helicoidal, em forma de hélice. Helicoidal significa em forma de hélice, tá? Então, será um movimento helicoidal. Vamos lá. Tentem fazer essa questão. Bora ver se vocês entenderem. Tentem, por favor, fazer essa questão. E coloquem no chat qual é a resposta que vocês acharam. Não tenham medo de... Acho que é A. Então, temos um voto para A. Temos outro voto para A. Quem mais? Eu quero mais opiniões aí. Tem mais gente na sala. Vamos lá. Temos outro para... Ó, vai na sua. Não vai porque tá marcando A, não. Não marca A só porque o pessoal tá marcando A. Porque às vezes o pessoal pode estar errado e você tá indo na onda só do pessoal aí, marcando A, só para dizer que concorda com o pessoal. Vai na sua. Vai na sua, não vai na do pessoal. Lê a alternativa e vê se é essa que você quer marcar. Se for A, tudo bem. Mas lê a sua. Mais alguém quer dar opinião? Temos mais letras A aí. Lembra que eu falei para vocês que o Enem, você ganha ponto até mesmo quando você erra a questão? Basta que você erre a questão na resposta mais próxima da resposta que todo mundo marcou, da resposta mais próxima do que seria certa. Lembra que eu falei isso com vocês? Pois é, nesse caso aí de vocês, se vocês marcassem letra A no Enem, seria um desastre, vocês não ganhariam ponto nenhum, porque essa resposta é a mais longe da correta, porque a 1 é a única errada. A frase 1 é a única falsa. A 2 e a 3 são as verdadeiras. Vamos ver por quê. Frase 1. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sempre tem a ação de uma força magnética. Sempre, gente, sempre. Será que é sempre mesmo? Lembra que força magnética, que eu acabei de dizer, depende de campo, depende da carga, depende da velocidade e depende do seno do ângulo. Se ela estiver parada, ela pode estar no campo, ela pode ter uma carga e ela pode estar parada. Se ela estiver parada, a velocidade vai ser zero. E zero vezes qualquer coisa, B vezes Q vezes zero vezes seno, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, ela sempre vai sofrer a ação de uma força magnética? Não. Falso. Ela só sofre a ação de uma força magnética
se ela estiver se movimentando. Ela tem que se movimentar dentro de um campo magnético para sofrer a ação de uma força magnética. E tem que se movimentar sem ser paralelo, né? Porque também a gente viu ó, que se for paralelo, também vai ser zero, né? Então, existem duas maneiras de ser zero. Ou a velocidade é zero, ou ela está paralela. Então, ela vai ter sempre a ação de uma força? Não. Ela não vai ter sempre a ação de uma força. Então, a frase um, como eu acabei de dizer para vocês, é falsa. Por causa da palavra sempre. Frase 2. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sempre sob a ação de uma força elétrica. Aí sim, aí é verdadeiro. Porque força elétrica é K, Q1 vezes Q2 dividido por D. Lembra disso? Ou então, força elétrica pode ser carga vezes campo elétrico, qualquer uma dessas duas fórmulas. Então, basta uma carga estar dentro de um campo elétrico que sim, ela vai ter força elétrica. E a frase 3, força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade. Sempre, ó. Deixa eu voltar para você aqui. Deixa eu voltar para você o slide, ó. Ó. Sempre é perpendicular à velocidade e ao campo. Sempre. Perpendicular, ó, significa ângulo de 90 graus. Ela é sempre, sempre, sempre perpendicular, tanto ao campo quanto à velocidade. Sempre. Então, a frase 2 e a frase 3 são corretas, por isso que a resposta correta é letra D. Vocês entenderam onde vocês erraram? Essa aí foi feia. Acho que de todos os dias a gente tendo aula, essa foi a que vocês erraram com mais distância. Essa foi bem longe da certa. Mas tudo bem. Vamos lá. Tenta essa próxima 2 aí. Essa 2 é mais fácil. Ó, a fórmula é força magnética é campo vezes módulo da carga vezes V vezes seno do ângulo. Tenta aí agora, essa questão 2. Me diz aí qual vai ser a resposta. Me diz aí, por favor, qual vai ser a resposta. Essa está bem tranquilinha, bem facinha. Parabéns. Por quê? Por quê? Porque se está paralelo, aqui está o campo. Se a partícula está paralela ao campo, o ângulo é zero. E o seno de zero é zero. Aí vai ficar força magnética igual a B vezes Q vezes V vezes zero. Qualquer número vezes zero vai ser sempre zero. Essa eu gostei. Essa vocês foram muito bem. Parabéns. Vamos para a última de hoje. Questão 3, a última de hoje. Aqui a fórmula em cima, ó, para quem não decorou a fórmula ainda. A última de hoje, vai lá.
Já temos respostas. Por enquanto, vamos ver mais, aguardar um pouquinho mais. Certo, já temos outra resposta. Temos mais outra. Estou gostando. Quando surge assim várias respostas, é porque vocês estão querendo realmente fazer, não tem só na onda do colega. Estou gostando. Vamos lá? Esse 012, que informação é essa? Olha mais respostas. Esse 012, que informação é essa? Quem sabe me dizer o que significa esse 012 aí? A força, né? Então, 012 é a força magnética. Então, aqui na força magnética, eu boto 012. Esse aqui, que informação é essa? Quem sabe me dizer o que significa essa informação aqui? Que informação é essa? Que informação é essa? Isso. E carga é a letra Q. Agora, cuidado. Esse micro significa 10 elevado a menos 6. Isso nenhum vestibular vai te falar. Nenhum Enem, nenhum vestibular. Lembra lá que foi nossas primeiras aulas online falar sobre esse micro, mili. Então, a carga é 6 vezes 10 a menos 6 em módulo. Mas como ela está positiva, não vai mudar nada. Esse 5, que informação é essa? Que informação é essa do 5? Isso, campo é a letra B. Campo é a letra B. Velocidade eu não tenho. E o seno é de 30 graus. 0,12 pode ser 12 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 6 dá 30. Vezes 10 a menos 6. Velocidade eu não tenho. Quem sabe quanto é o seno de 30? Ah, beleza, eu não lembro. Se não lembra, então você faz com a tabelinha, ó. Seno, cosseno, 30, 45, 60. Lembra de matemática? Aí faz aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. Então, o seno de 30 é 1 dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, fica 24 vezes 10 a menos 2. E o 30 vezes 10 a menos 6 está multiplicando. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica 30 vezes 10 a menos 6. Belis, como é que eu faço essa conta? Você divide 24 por 30. Vou dividir aqui 24 por 30. Vou botar na calculadora para andar mais rápido. Vinte e quatro por 30 dá 0,8. E como é que divide bases iguais? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 2, menos 6. Menos com menos dá mais. Menos 2 menos 6 dá 4. 0,8 vezes 10 a quarta. 10 a quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Então, fica 0,8 vezes 10 dá 8.
10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. E 8 vezes 1.000 dá 8.000. Eu lembro que alguém falou C, só que eu não lembro agora quem foi. Mas parabéns à pessoa aí que falou letra C. Vocês entenderam como faz essa última questão? Vocês entenderam como faz essa última questão? Sim. Então, fiquem para casa, ó, a questão 4. Eu vou botar os slides lá no portal. Fica a questão para casa 4. Tá certo? Só a 4, só vai ter um. Então, pega lá e refaz. Tá certo? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje sobre força magnética. Vamos lembrar? Força magnética é B módulo de Q vezes V vezes seno do ângulo. B significa campo. Q significa carga. V significa velocidade. E o seno é o ângulo entre o campo e a velocidade. Se tiver parado, a velocidade é zero, então a força magnética também é zero. Tá? Se tiver paralelo, não tem ângulo, o ângulo é zero e o seno de zero é zero. Então a força magnética também é zero. E quando é que ela vai ser máxima? Ela vai ser máxima quando for um ângulo perpendicular. O que significa perpendicular, Belis? Perpendicular significa ângulo de 90 graus, que é o seno máximo que pode ter. É o seno de 90, porque o seno de 90 é o número 1. Lembra sempre da regra da mão direita também, que é importante lembrar, ó. Polegar na direção da velocidade, os outros dedos na direção do campo, e se for partícula positiva, da palma para cima. Se for partícula negativa, da palma para baixo. Tá certo? Então, tenha uma boa semana para vocês. Depois, quando acabar a aula do segundo ano, eu posto os slides. A aula eu também postarei no YouTube para quem não viu ao vivo possa assistir, tá certo? Tchau, fiquem bem, fiquem com saúde, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Obrigado a vocês por participarem.